Olá, Olá, juventude cristã, que maravilha! Mais uma vez nós estamos aqui no nosso compromisso, a nossa EBD Online, para abençoar você, jovem. Você que ama a palavra de Deus, você que quer crescer nas Escrituras, e essa escola bíblica para jovens, ela tem a intenção de conduzir você à palavra, cada versículo, cada particularidade, cada detalhe do texto bíblico para abençoar você. E eu quero cumprimentar a todos, jovens, senhores, senhoras, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre é uma alegria tê-los aqui conosco e também louvo a Deus pela vida daqueles que compartilham, daqueles que espalham o Evangelho, pois o nosso intuito maior aqui é que você possa ser abençoado com a palavra, crescer na palavra e ajudar outros a se levantarem com a palavra de Deus. Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, missionários, povo de todo o Brasil e do mundo, Deus abençoe a todos. Vamos lá, Daniel. A paz do Senhor a todos, é uma imensa alegria estar com todos vocês nesta noite para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor nesta última lição, a lição 13 do nosso primeiro trimestre, que creio eu que foi uma jornada de aprendizado muito gratificante e que Deus falou aos nossos corações através dessas 13 lições e vai falar conosco hoje também. Isso, é verdade, eu nem lembrava. É a última lição e eu quero agradecer a todos que caminharam conosco pela carta de Tiago, abordando aí do capítulo 1 até o capítulo 5, e nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. Daniel, ora ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos tem mantido em Tua presença, Senhor meu Deus, que neste momento possamos estar, Senhor, de coração aberto, mente aberta, para aprender mais de Ti nesta última lição. Por favor, usa Teu servo para explicar a Tua palavra, de acordo com o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, Daniel, o assunto... Lição de número 13, Conselhos para uma vida autêntica. Conselhos para uma vida autêntica, não é isso? Isso. Vamos lá. Texto principal. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso. Resumo da lição. Na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Muito bem. Quando caminhamos aqui durante esse trimestre abordando a carta de Tiago, ela é bem prática. Ela começa tratando sobre as aflições, os sofrimentos na vida do cristão. No capítulo 2 ela prossegue. No capítulo 3 ela vai dando ênfase à importância do controle na língua. No capítulo 4 também com assuntos importantes. E no 5 faz o fechamento trazendo uma temática relevante, a importância de 3 coisas. Primeiramente, a oração, a confissão e a restauração. Essa é a tríade que finaliza essa passagem do capítulo 5, a partir do verso 13 até o 19. Nós temos aí uma ênfase de Tiago sobre a oração. Ele era um homem de oração, ele vivia em comunhão com Deus. Alguns falam sobre a questão do joelho como camelo, alguns falam que era verídico, outros dizem que se trata de uma lenda, seja lá como for. É claro que ele, na verdade, era um servo do Senhor e que ele trouxe exemplo que nós devemos seguir da vida de oração e comunhão com Deus, ok? Qual é o nosso texto? Tiago 5, do 13 ao 20, diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez,
e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muito bem. Queridos, essa lição, ela tem esses versículos, como falamos, do 13 até o 20. E parece que é tão simples, mas não é tão simples. Nós temos aqui conteúdos de alto nível, que na verdade revela importância sem igual, ímpar, que nós deveremos tratar. O verso 13, como é que diz? Vamos lá. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Muito bem. Do verso 13 até o 18, o apóstolo Tiago, ele está tratando sobre a temática oração, ok? Ele está tratando sobre esse tema oração. E ele não começa logo de imediato falando que a oração ou o cristão que ora não tem sofrimento. Ele começa deixando claro no verso 13, como é que diz? Se alguém entre vós está aflito. Se alguém entre vós está aflito. Ou outra tradução diz, se alguém entre vós está sofrendo. Veja que do capítulo 1 até o 5, Tiago mostra que o cristão sofre injustiça, sofre problemas, sofre dificuldades, mas também o cristão sofre por causa do pecado. E aqui ele mostra que o cristão sofre por doenças, quer sejam elas físicas, emocionais ou psicossomáticas. Tiago está esclarecendo que o cristão sofre. E quando nós falamos desse sofrimento, nós estamos pontuando, nós estamos destacando que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que o servo de Deus há de passar por diversas aflições, por diversas calamidades, sofrimento. E é interessante observar que em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. E se você pegar desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, todos que viveram piedosamente em Deus passaram por lutas, decepções, traições. Nós vemos isso na vida de Abraão, nós vemos isso na vida de Jó, nós vemos isso na vida de Noé, nós vemos isso na vida do próprio Cristo Jesus. Ou seja, o sofrimento, as calamidades, por mais que eu ore, por mais que eu tenha comunhão, por mais que eu seja piedoso, isso não quer dizer que eu não venha sofrer. Visto que os sofrimentos, as lutas e as tribulações, elas são importantes para o fortalecimento do meu caráter, para uma vida ainda mais de intimidade com Deus, ok? Não é que o sofrimento, a luta, vá me transformar em um crente, mas como eu já tenho Deus e o conhecimento da palavra, eu vou resistir pela força e a capacidade de Deus os sofrimentos. Por isso que Paulo diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor. Em nós mesmos não há força, em nós mesmos não há capacidade, mas no Senhor nós temos essa capacidade. Então Tiago, ele começa mostrando que nós somos sujeitos ao sofrimento, às aflições, às calamidades. E ele diz, está alguém sofrendo, faça o quê? Ore. Ore, não é isso? Então, veja, está alguém sofrendo, ore. E depois o que ele diz? Está alguém contente? Cante louvores. Então veja bem, ele atrela tanto o sofrimento e coloca a oração no meio, mas ele também coloca o louvor. Está alguém contente, ou seja, o sofrimento, as lutas, as adversidades, as calamidades, elas não suplantaram a alegria do salvo. Aí ele diz, está alguém contente, cante louvores, ou está alguém alegre. Esse cantar louvores aí, a ideia é de salmos, então cante salmos. Olhe para aqueles salmos que os homens de Deus escreveram durante também período de aflições que eles passaram, que eles enfrentaram. Então a primeira coisa que está aparecendo aí na tela, todo crente é sujeito à calamidade, ou seja, todos nós somos sujeitos às lutas, às aflições, às batalhas. Porém, o cristão tem um remédio, o cristão tem uma solução, o cristão tem um recurso para vencer lutas, batalhas, aflições, a oração. Está alguém sofrendo, como é que diz aí? Ore. Então, está alguém aflito.
Está alguém sofrendo? Está alguém aflito? Está alguém passando por provas? Ore. O cristão tem um recurso. Assim como um advogado, ele tem os códigos do direito positivo para recorrer, para fazer a sua solicitação ao juiz, o cristão tem a oração. A oração aqui, ela é o meio que nos comunica com Deus. Veja que quando você atenta para essa expressão, está aí na tela para vocês, no grego, proselche. Proselche, alguns falam proselche, outros falam proselche, mas vocês podem observar que é proselche. Proselche aqui do original está falando, na verdade, da oração. E essa oração aqui, quando você atenta para pros, é ir em direção, indica direção, aproximação. Erromai, na verdade, significa desejar ou rogar. Então, o que é a oração aqui? A oração aqui é um ato de devoção direcionada a Deus. Quando eu estou me dedicando à oração, ou quando eu recorro à oração, eu estou de modo devoto, piedoso, temeroso, me voltando para Deus. Essa palavra aqui, ela está falando de um diálogo, de um colóquio, de uma conversa com o próprio Deus. Ou seja, quando se fala de oração, leia de novo o verso, está alguém entre vós aflito? Ore. Então, quando ele diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Na verdade, Tiago está falando que esse cristão acredita na intervenção divina. Orar, olha, querido irmão, bota para cá, Daniel. Querido irmão, você que está na luta, na prova, na aflição, na batalha, quando você ora, você está, em primeiro lugar, se direcionando para Deus. Você está buscando o recurso de Deus. Você está buscando a intervenção de Deus. Então, orar é acreditar que Deus intervém. Orar é se direcionar para Deus. É buscar a direção dEle. É buscar a glória dEle. Orar é se aproximar de Deus. Esse é o sentido de oração. Então, Tiago, ele está mostrando aqui a importância dessa oração. E nesse versículo 13, olha aí como é que diz o verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Agora veja bem, a oração, se vocês atentarem aqui nesse texto bíblico, ele está mostrando que a oração, ela deve ser buscada pelo aflito, verso 13. Mas também a oração, ela deve, na verdade, buscar a unção pelos presbíteros, verso 14. A oração, ela salva. Olha o verso 15. Olha o poder da oração aí em Tiago, vamos lá. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, ele está aflito, o texto está dizendo que é para ele fazer o quê? Orar. Mas no 14, já também deseja a oração de quem? Dos doentes, pelos presbíteros. Dos presbíteros. Primeiro ele diz, ore. Então, quem começa a orar é você. Mas a sua luta está intensificada, busque o apoio na oração. Vai buscar o apoio de quem? Os presbíteros. Os presbíteros. Chama os presbíteros. Aí a Bíblia diz, e receba a oração deles. Não é isso no verso 14? Isso. Agora, olha o verso 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então você tem aí oração da fé que salva o doente, não é isso? E no 16 você tem a oração como meio de restauração. Olha aí. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora, Tiago está dizendo, há uma oração que você faz que está aflito. Há uma oração que vem dos presbíteros, que na verdade é o apoio mútuo da igreja. Mas essa oração, ela também te leva à restauração e à comunhão. E aí o verso 17, você tem um exemplo do profeta Elias, não é isso? Que nós vamos tratar ao longo da lição. Então, a primeira coisa que você vê aqui é que todos nós somos sujeitos às calamidades, ok? Em segundo lugar, está aparecendo aí na tela, verso 14, leia o verso 14. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está alguém, lê de novo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Ungindo com azeite em nome do Senhor. É interessante que o Daniel leu aqui
Aqui você tem o destaque da liderança da igreja. Os desigrejados, ou aqueles que não querem liderança, e aqueles que atacam liderança, você não pode seguir a Bíblia, porque ela está mandando aqui que tem liderança. Se o próprio membro, o membro não pode viver por si mesmo, o membro não pode viver sem o apoio da liderança. Esses ataques que essas pessoas fazem à liderança, não querendo líder, não querendo pastor, é porque querem viver a sua vida da sua forma, da sua maneira. Mas aqui o Senhor estabeleceu liderança. E quando esse irmão está doente, o que ele diz aí que é para fazer? Para orar por no ele. Verso 14. Chame os presbíteros Chamem da quem? igreja. Os presbíteros. Chamem quem? Os presbíteros. Então veja bem, quem é a liderança são os presbíteros. E quando você lê Tito 1,5, a Bíblia diz: por esta causa eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem e estabelecesse os presbíteros. Veja que nesse verso 14, Tiago está falando sobre uma liderança oficial da igreja. A igreja tinha essa liderança. Por que que o crente... Olha, primeiramente Tiago disse que é para o crente orar sozinho, não é isso? Isso. Está alguém aflito, faça o quê? Ore. Mas ele também agora diz: mas mandem chamar quem? Os presbíteros. Os presbíteros. Mandem chamar. Olha, bota bem para cá, Daniel. Tem crente que ele quer que o pastor adivinhe. Tem crente que ele quer... E outra, tem crente também, sem vergonha. Tem crente que quer atacar o pastor, aí ele adoece, ele tem um problema e não manda chamar o pastor. Aí quando ele adoece, que ele não manda chamar o pastor, que ele se restaura, ele diz: o pastor não foi lá em casa. É claro que tem obreiros que não gostam de visitar, o que não é bíblico. O obreiro tem que visitar, é bíblico visitar. Obreiro que não visita, pastor que não visita a ovelha, não visita os crentes, não cuida dos crentes, só quer saber do dízimo e da oferta do crente, esse pastor é totalmente antibíblico e não pode estar na função de pastor. Não pode estar na função de pastor. Essa ideia, bota para cá, eu amo a liderança pastoral, mas eu também sou pastor. E quando eu falo aqui, eu estou falando comigo. Eu não sou pastor perfeito, mas é minha missão também visitar. Você quer ver? Vamos observar um exemplo pastoral. Porque hoje tem pastor que diz assim: ovelha é quem gera ovelha, pastor não gera ovelha. Não faça isso, que você não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Paulo diz a Timóteo: cumpre o trabalho de evangelista. Ou seja, visite. E olha o exemplo aqui bem prático. Olha o exemplo bem prático. Olha o que Paulo diz em Atos, capítulo 20. Ele diz, verso 20: como em nada que seja útil, deixei de vos anunciar publicamente e pelas casas. E pelas casas. Ou seja, Paulo andava de casa em casa, visitando os irmãos, orando pelos irmãos, trabalhando com os irmãos. Está aí. Paulo está deixando aqui claro: olha, vocês sabem do meu exemplo, desde o primeiro dia que eu entrei aí com vocês. Como era que ele fazia isso? Com lágrimas, testificando a judeu, pregando o evangelho, anunciando de cidade em cidade a palavra de Deus, ok? Então, Paulo, ele deixa claro. E olha o que ele diz aqui, no 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Então, o apóstolo São Paulo, ele desenvolvia esse ministério dessa forma. E Paulo está dizendo aqui, aliás, e Tiago está dizendo a mesma coisa. Agora, tem irmão que quer que o pastor adivinhe, ele adoece, aí não manda chamar o pastor, aí depois quer falar mal do pastor, porque também tem crente ruim. Mas eu vou mostrar aqui como é que deve acontecer o relacionamento entre pastor e membro. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 12. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, verso 13, Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Comunicai, tem que comunicar. Pastor, eu quero lhe comunicar que eu estarei viajando. Pastor, eu quero lhe comunicar que eu estou doente. Pastor, eu quero lhe comunicar que meu pai está no hospital. Pastor, eu quero lhe comunicar que eu estou desempregado. Isso é importante porque a comunicação é o meio mais eficaz para que se evite comentários infundados do pastor, para que o pastor não fique dizendo: o irmão nunca mais veio à igreja. E a Bíblia diz em Provérbios que é para o pastor saber o estado das suas ovelhas. Então, essa missão pastoral, ela é árdua. Agora, Tiago está mostrando aqui
que é dever do membro se comunicar com o pastor. Comunique aos presbíteros. Como é que ele diz aí, verso 14? Chamem, não é isso? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então ele está dizendo, chamem os presbíteros, a liderança, comunique com eles, para que eles venham e orem sobre vocês. Aqui está a missão pastoral. E quando esse presbítero vai, ele vai com essa missão, ele vai com óleo. Mas ele vai acompanhado da oração e ele vai acompanhado com óleo. Veja que esse óleo aí, ele não tem apenas um fim terapêutico. Porque nós sabemos, conforme Lucas 10, eu acho que lá pelo verso 34, o óleo na Bíblia, ele tinha diversas funções. E uma delas era a função medicinal. Então, o óleo poderia ser aplicado em feridas, o óleo poderia ser colocado em alguma outra coisa, além dele servir para o aspecto alimentício, mas ele servia para as funções medicinais. Então, quando se diz que a oração estava acompanhada com óleo, diversos comentaristas bíblicos, eles evidenciam que, na verdade, a oração ela estava acompanhada com óleo. Ou seja, primeiramente tinha um aspecto medicinal. Alguns dizem que aqui o autor estava dizendo que, em primeiro lugar, se poderia recorrer ao aspecto da medicina, que também é uma forma que Deus usa para curar. Também é uma forma. A saúde ela pode vir, a restauração da saúde, ela pode vir pelo viés físico, Deus usando o médico, para que ele faça uma operação com sucesso, para que não cometa nenhum erro, para que não aplique uma medicação errada, para que a oração tenha, para que aquela operação tenha sucesso. Então, eles dizem que pode ter esse aspecto terapêutico, ok? Porém, aqui, na verdade, esse óleo vem acompanhado com a oração. O que quer dizer que, na verdade, era um recurso divino e espiritual e era um socorro à fé. Era um socorro à fé. Então, os dois estariam aliados, conforme a própria palavra de Deus ela está comentando aqui para nós. Então, é importante a igreja atentar para isso, porque nesse texto, Tiago está comentando aqui. Vamos falar um pouco, o Daniel vai colocar aí na tela, sobre essa questão da unção. Não era o óleo que salvava, não era o óleo que curava. A ênfase no texto é sobre a oração. Porém, acompanhado em um simbolismo estava a unção. Nós temos dois tipos de palavras no Novo Testamento para unção. Escutem bem. Eu queria que todos vocês me ouvissem agora com amor e com alegria. Bota para cá, Daniel. Porque tem gente que joga óleo em carro, joga óleo em cachorro, joga óleo em porta de casa, joga óleo na entrada da cidade, joga óleo em demônio, joga óleo... Não, gente, vamos parar com esse sincretismo, com esse misticismo, vamos parar com isso. A Bíblia ela fala no Novo Testamento de duas palavras para unção. A primeira é crisma. Crisma está aí na tela. Aqui, esse crisma refere-se à unção que é dada pelo Espírito Santo ao crente. Quando você lê 1 João 2, 20 a 27, ele diz, vocês já têm a unção e sabem tudo. Porque a unção aqui é o Espírito Santo que entra em nós, trazendo os ensinos de Cristo, nos tornando inteligentes, capazes, compreensíveis das coisas espirituais. Então, quando se diz, vós tendes a unção, não é unção de pular, não é unção de gritar, não é unção de correr, não é unção, não. Essa unção, crisma, bota bem na tela, Daniel, crisma. Essa palavra crisma refere-se à unção do Espírito Santo que é dada no crente ou para o crente. João 20 até João 2:20 até o versículo 27. Eu vou ler para que você entenda. Chama aí os que gostam de andar com negócio de manto, os que gostam de andar com manto, remanto, deixa o manto, decanta. Vem para cá que tu vai saber o que é decantar direitinho. Venha para cá que tu vai saber o que é. Vamos lá. João, eu vou para a Bíblia, irmão. Não tem conversinha não, porque aí tem irmão que vai com conversinha. Mas eu tive uma revelação. Não importa não, estou falando da Bíblia. 1 João 2:20, está na tela, 2:20, diz assim, e vós tendes a unção do Santo, que é o Espírito Santo, e sabeis tudo. Olha, irmão, que coisa linda. Às vezes quando eu prego, tem irmão que me critica, essa unção de derrubar, de jogar, de pular, isso não é bíblico não, gente.
Não é bíblico não, eu posso ter alegria, eu posso levantar as mãos, eu posso glorificar a Deus, mas a unção não é para me derrubar não. Ô pastores pentecostais, líderes pentecostais, vamos ouvir a palavra de Deus. Olha o verso 27. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha aí o propósito da unção. Então, aqui a unção é dada pelo Espírito Santo, com propósito pedagógico. A segunda palavra, bota na tela, Daniel, para ele, aleifo, olha aí, aleifo, essa é a palavra que aparece aqui em Tiago. Em Tiago não aparece a palavra crisma. Você está vendo por que é bom estudar grego? Tem gente aí que bate. O que não pode é o pregador estar se amostrando ou desfazendo de quem não sabe. O propósito de aprender o grego do Novo Testamento, que foi o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, é porque o português não vai te dar essa diferença. Não vai te dar. Tiago, quando ele fala dessa unção, ele não usa a palavra crisma, que é a unção dada pelo Espírito, para entendimento, para conhecimento. Ele usa a palavra aleifo. É o óleo com propósitos físicos e espirituais. Olha aí, esse é o sentido da palavra aleifo, que quer dizer aqui sentido físico e espiritual. Por isso que ele ia derramar aquele óleo físico na pessoa. E qual é o propósito? Primeiro, medicinal. Segundo, simbólico. Essa expressão aleifo aí, ela quer dizer friccionar, esfregar óleo sobre alguém. E aí tem dois sentidos, como eu estou dizendo. Medicinal, que no mundo antigo, esse óleo, ele era usado, eu já citei Lucas 10:34, ele era usado como remédio. Aí você tem o sentido simbólico. A unção com óleo representa consagração e entrega a Deus. Olha aí, gente, a unção com óleo significa consagração. Consagração, separar, tinha aquele ato simbólico de derramar o óleo sobre o profeta, o sacerdote, consagrando para aquela missão, ok? Separando para aquela missão, mas também uma entrega a Deus. Eu li de pastores antigos que quando o pastor ia com óleo na casa do crente, que ele já estava em um estado terminal, ele usava aquele óleo como dizendo, a tua vida agora está entregue nas mãos de Deus. Se Ele quiser te curar, Ele vai te curar. Se não, agora você vai ser perdoado e vai ser recolhido para a eternidade. Também tinha esse sentido. Então, aqui em Tiago, ele está falando que alguém diz que pode ser uso medicinal ou pode ser o uso simbólico. Esse uso, que é entrega a Deus ou separação. Mas eu coloco aqui, pastor, e qual é o propósito da unção com óleo? Qual é o sentido? Aqui em Tiago, não é um rito mágico, não. Aqui em Tiago não é um rito mágico, não é que o azeite tem poder, eu vou subir. Pode pra cá, Daniel, pode pra cá. Olha pra cá. Podem parar com essa palhaçada. Pastores, olhem pra cá. Eu quero falar pelo nome de Deus e pela Bíblia. Parem com essa palhaçada de subir monte e dizer que escondeu uma garrafa de azeite do óleo de Israel, 50 dias, 100 dias. Para que isso? Aí vende azeite, vende olhinho, vende garrafinha. Isso é comércio e Jesus não gosta dessa palhaçada. E vai pagar um alto preço quem entra nisso. Vai pagar um alto preço. Porque a Bíblia não traz esse propósito de unção. Ela não traz isso, gente, de maneira nenhuma. Óleo, Tiago não está falando de óleo mágico. Onde é que você lê uma receita aqui de Tiago? Vá para Israel, compre o óleo de Israel, traga para o Brasil, esconda ele 3 meses. Diz que é para fazer como é? Para que eles escondem o óleo? Para a unção ficar mais carregada. Ficar mais poderosa. Aqui, olha irmão, esse óleo foi de Israel e eu botei lá no monte. Quem foi que disse que óleo tem monte? Óleo tem poder porque foi escondido no monte. Óleo tem poder porque foi trazido de Israel. Quem foi que disse? Então, tem nada disso. Olhe para cá, parem com essa bobagem, com essa besteira, com essa feitiçaria. Essa feitiçaria no meio evangélico. Feitiçaria no meio evangélico. Aqui o óleo é simbólico. O óleo é simbólico. O óleo aqui não tem nada a ver
com um ato místico, com um ato sincretista, com um poder mágico. Não, é um ato de fé que acompanha a oração. Era um ato simbólico, como uma entrega a Deus, uma dependência do Espírito Santo. Meu Deus do céu! O óleo não cura, não tem óleo nenhum que cure, nenhum óleo cura. A ação é do Espírito Santo na restauração. É a separação para Deus e a sua soberania na cura. Olha para cá. Está doente? Pronto, eu vou, irmão, estou te ungindo aqui com o óleo da unção. Eu estou dizendo, tua vida agora está entregue nas mãos de Deus. E segundo a sua soberania, a sua vontade, Ele pode te curar ou não te curar. Mas você está salvo. E aí você tem aqui também a intercessão da igreja para com os enfermos. Então veja que a ênfase não está no azeite. A ênfase está em quê? No poder de Deus. No poder de Deus, na oração da fé, que é o elemento central para a cura. Então nós devemos atentar para essa particularidade. E é isso que ele leu aí no verso 14. Vamos lá, verso 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, vamos lá. A oração da fé. Como é que diz aí? A oração da fé? A oração da fé salvará o doente. Pronto. Está aí na tela. Deus atende todas as orações? Veja que o Daniel leu aí. E a oração da fé. Parece que eu entendo aqui, a primeira leitura, é que se alguém está doente, eu fizer a oração da fé, sou curado. Vai ser curado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Olha, nem sempre Deus vai levantar o doente pela oração da fé. Que fique isso bem claro. Fique isso bem claro. Que Deus responde todas as orações. Aliás, que Deus atende todas as orações, Ele atende? Não. Não, atende. Daí. Atende. Ele não responde. Ele vê toda a oração, Ele escuta toda a oração. Todas as orações. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os ouvidos dele estão atentos a ouvir. Pronto. Não estão surdos. Não estão surdos. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa escutar. Todas as orações Deus escuta, mas nem todas as orações Deus responde. Ele escutou a oração de Paulo quando pediu para tirar o espinho? Não. Ele escutou? Ele escutou, porém não respondeu. É porque isso aqui confunde. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo orou quantas vezes? 3. Mas Deus ouviu a oração? Ouviu. Mas ele respondeu? Não. Ele não respondeu do jeito que Paulo queria, não é isso? Ele respondeu de um jeito que era a vontade dele. Ah, verdade. É por isso que lá em 1 João 5,14, a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas é a vontade dele, não é a minha. Pela minha vontade, pronto, todo mundo era curado, não é isso? Agora, aqui nós podemos observar toda oração, inclusive pela cura, ou por qualquer outra coisa, ela deve estar sujeita à vontade de quem? De Deus. À vontade de Deus. É isso que Tiago está falando aqui. Agora, nem sempre Deus vai responder todas as orações. Ele vai ouvir todas as orações, mas ele nem sempre vai responder. Então, nesse contexto aqui, Tiago, como é que ele diz aí no verso 15? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Veja bem, se tiver cometido. Outra coisa, nem toda doença é resultado de um pecado individual. É claro que todas as doenças entraram no mundo, inclusive a morte, Romanos 5,12, por causa do pecado de Adão. Mas nem toda doença que um crente tem, ou enfermidade, é resultado do quê? Do pecado. Do pecado cometido particularmente. Porque os discípulos perguntaram, lá em João 9, olha aqui, olha essa ideia. Senhor, quem pecou foi ele ou os pais dele? Então, eles achavam que toda doença era o quê? Era fruto do pecado individual. Era fruto do pecado. Aí, ó. Como ele falou aqui, e os seus discípulos perguntaram, João 9:2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais para que nascessem? Cego. Eles achavam que a consequência daquele paralítico ou era dele mesmo,
pecado particular, ou então dos seus Pais. maldição hereditária. Aí Jesus diz assim, não, nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então pronto, nós precisamos compreender isso aqui, ok? Agora, de qualquer maneira, o que o texto mostra aqui é que há uma necessidade da certeza do perdão dos pecados, ok? Então, veja que o Daniel vai colocar aí na tela, e o verbo salvar, sozo, que é restaurar, e do grego, esse sozo significa salvar, curar, restaurar, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, a oração, ela pode trazer a cura física e pode não trazer a cura física, mas tem uma coisa que ela traz a cura espiritual. Isso é muito importante. A oração da fé, apontando para a cura e a restauração. Salvará, ou seja, pode ser aí livrar a alma dele da morte, ligando à restauração eterna. Eu posso não ser curado fisicamente, mas se eu tiver a confissão de pecado e a minha vida for restaurada, tem implicações eternas. Eu serei salvo eternamente. Em todo caso, o doente foi salvo. A doença foi curada. Em todo caso, ela foi curada. E observem bem, essa cura aí, ela abrange física, espiritual e reconciliação com Deus. Mas depende da confissão. É isso que o texto ele está mostrando para nós. E agora nós vamos entrar nessa outra temática aqui. Verso 16, vai lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu falei no início que nós temos 3 coisas importantes aí em Tiago, nesse verso 3 ao 18, do capítulo 5. Oração, confissão e restauração. Já falamos sobre a oração, não é isso? Já falamos sobre a oração. E agora nós vamos observar, vamos falar agora sobre a confissão. É o verso 16 que ele acabou de ler. Está aparecendo aí na tela a oração eficaz. O que é uma oração eficaz? A oração eficaz, irmãos, é uma oração que é inteligente. Ela não é eficaz porque eu grito forte, em nome de Jesus, pela autoridade, em nome do Pai Eterno, em nome... Não existe oração secreta. Tem pessoas que ficam aí na internet. Pode vir cá, vou imitar. Olá, amigo, bom dia. Está sofrendo? Eu tenho uma oração que daqui a pouco, se você me liga aqui no privado, que daqui a pouco eu vou te dar uma oração em secreto. Uma oração misteriosa. Eu tenho algumas palavras secretas que, se você pronunciar essas palavras, coisas misteriosas vão acontecer na tua vida. Mas é só para você. Aqui no link embaixo, né? Aqui você tem, ligue para mim. Eu tenho alguns segredos e a sua vida vai mudar. Bota para cá. A sua vida vai mudar. Ei, alguém jogou uma praga em você? Alguém... me ligue. Gente, isso é só besteira. Oração eficaz não é isso. Não existe palavra secreta para oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Sabe o que é oração? Sabe o que é oração eficaz? Leia o verso 16 de novo. Olha o que é oração eficaz. Leia. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe quando a oração ela é eficaz? É quando ela é inteligente. E quando é que ela é inteligente? Quando ela envolve o confessar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, pois os vossos pecados uns aos outros. Oração, você não adianta fazer oração quando você não está em comunhão com Deus, quando você tem culpa na alma, quando você carrega peso, quando você carrega maus sentimentos, quando você carrega ódio, quando você carrega inveja. Essa oração não funciona. A oração ela é eficaz quando você confessa, quando você tem humildade, quando você depende de Deus e quando você está em comunhão com os outros. É por isso que ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e sarareis. Então a tua oração ela tem que ser inteligente. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se eu não estou bem no aspecto horizontal, não é isso? Que o vertical é para cima, né? Se eu não estou bem com meu irmão, não há como ter comunhão com Deus. Não há como ter. Então tem irmão que quer ter oração inteligente. Aliás, tem irmão que quer ter oração eficaz, mas ele está intrigado com a irmã, orando e clamando a Deus. Rapaz, a internet está cheia de um bocado de homem que quer dizer que tem poder de Deus, esculhambando os outros.
atacando os outros. Ora, se o próprio Jesus disse, olha, se tu quer que a oração tenha eficácia, se o teu irmão tem alguma coisa contigo, não é nem tu, não é isso? Tem muito irmão que está orando e o coração é cheio de inveja, de ódio. A famosa oração da vingança. Senhor, vinga, quebra a mandíbula. Quebrar como? Você não tem isso, gente. Tem isso. A oração ela tem que ser inteligente. Ela tem que, em primeiro lugar, confessar. Não é isso que ele está dizendo? E ele está nos exortando aí. Confessai. Isto aqui, queridos irmãos, é muito importante. Eu vou entrar já no outro tema para a gente fechar aqui. Então, veja que a oração inteligente, vamos lá, ó, só para vocês terem uma ideia, é Mateus 6. Mateus capítulo 6, né? Interessante aí, Daniel. É o 6. Ele diz o seguinte, né? Sobre a oração. No verso 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas que se colocam em pé nas sinagogas e etc e tal e tal. Ele diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta, não é isso? Então, ele está mostrando isso aqui claramente para nós. E quando você olha aqui para o verso 5, ele diz, 5:44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos perseguem. Olha, e aí? E fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Viu? Olha, isso aqui é importante, irmãos. Olha como ele é importante aqui. E aí, se vocês analisarem, ele diz aí, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é isso? Então pronto. O Senhor Jesus, ele está mostrando isso aqui, que na verdade, essa é a oração inteligente. Agora, quando você observa, aí nós estamos na oração, que nós já falamos, e vamos correr aqui do nosso tempo. Mas nós temos aí agora, Daniel, a outra expressão, que é a confissão, não é isso? Leia aí, mesmo verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você tem aí a expressão do verbo confessar, exomologesis, está aí na tela. Exomologesis. Veja que aí é uma palavra composta. É para fora de, e aí você tem homologeu, que é confessar, concordar. Aqui trata de uma declaração aberta de culpa e concordância com a verdade de Deus. Vocês sabiam, não é fácil. Vamos analisar aqui. Um irmão que adultera, ele tem que confessar, se arrependendo, porque ele sabe que a Bíblia, a vontade de Deus, ela é contra o adultério. Então, se você está em adultério e vai orar, o Senhor não responde. Porque é necessário uma confissão para que você confesse que você pecou e está fora da vontade de Deus. Veja que esse verbo aí, confessar, nós temos aí exomologesis, é declarar de modo aberto a culpa em concordância com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Por isso que ele diz, confessai as vossas culpas. Agora, nós temos aqui um debate, e hoje eu vou passar um pouquinho do horário, mas temos aqui um debate grandioso. Nós temos aqui um debate grandioso. E eu escrevi uma lição e me criticaram, me atacaram, quando eu falei da confissão, mas eu vou responder hoje. Eu até respondi lá, mas eu vou responder hoje. Observem bem que a confissão, primeiramente, ela está relacionada a Deus, relacionada ao perdão divino. Salmo 32, verso 5. A confissão do pecado, ela deve ser feita a Deus. Mas também tem a confissão mútua, que é para promover a cura e a restauração da comunidade. Existem pecados que são feitos individuais, mas que atingem a congregação. É o caso do capítulo 5 de 1 Coríntios, que o camarada pecou e causou escândalo na comunidade, e Paulo disciplinou ele perante a comunidade. E ele tinha que confessar publicamente e voltar e pedir o perdão publicamente, para ser restaurado. Ok? Então existem casos dessa forma. Agora, a grande questão aqui é que nós, sempre quando pecamos, nós nos humilhamos perante Deus e não perante o pastor. Nós não nos humilhamos perante o pastor. Quando o irmão vem ao pastor,
à luz de Mateus 10, 33, o pastor é uma autoridade que representa Cristo na terra. Ele representa Cristo. Ele não é o Cristo, ele representa Cristo. Então ele tem autoridade para ouvir o irmão. E ele é autoridade. Se não fosse assim, o Cornélio poderia confessar os pecados dele diretamente para quem? Para o anjo. Para o anjo. Mas ele mandou chamar quem? Pedro. E quem foi que deu a ordem que era para chamar Pedro? O próprio Deus. Não é isso? O próprio Deus diz, manda chamar Pedro. O que é o próprio anjo está dizendo? Manda chamar Pedro. O anjo disse lá, não é isso? Manda chamar Pedro. E ele te dirá o que é para fazer. Eu pergunto a tu, Daniel, que está bem aí. O Pedro perdoou o pecado dele? Não. O Pedro ouviu a situação de Cornélio? Ouviu. Aí ele pregou para Cornélio? Pregou. Cornélio se arrependeu? Se arrependeu. E o que foi que Pedro disse para ele? Para se batizar. E ele Pronto. foi batizado. Se arrependa e seja Batizado. Então pronto. Esse é o processo nosso. Agora, veja bem o que eu vou dizer aqui para os irmãos que estão me ouvindo aqui nesta hora. Nós não temos a ideia da Igreja Católica da confissão auricular. De maneira nenhuma. Aonde o sacerdote é visto como o único que pode perdoar pecados. E eu vou dizer mais. Lê bem aí. Que eles se baseiam na Bíblia para essa tese deles. Está lá em João 20, verso 23. Vamos lá. Olha, tem que ler Bíblia, irmão. Tem que ler Bíblia. Se não ler Bíblia, tem irmão que fica só pegando a palavrinha aqui no original, e eu também ali, mas não lê Bíblia. Como é que diz? Aqueles que perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, aqueles que perdoar, eles entendem que foram figurados como homens de Deus, autoridades de Deus na terra, e que eles têm esse poder para essa autoridade. Então, quando eu falei aqui de confessar os pecados, nós temos aqui dois tipos de confissões. Nós temos isso aqui. E eu coloquei aqui, nós temos a confissão pública e nós temos a confissão privada. Essa confissão pública, ela era praticada pela igreja. Quando o pecado ofendia e atingia toda a comunidade, então acontecia a confissão pública. E a confissão pública, ela está baseada na Bíblia. Eu não vou ler aqui, mas leia depois. Atos 19, 18, olha o que a Bíblia diz. Alguns crentes confessaram e abandonaram publicamente suas práticas erradas. Pecou perante todos, tem que confessar perante? Todos. Perante todos. Quer outro exemplo? Acã pecou em particular, pecou no oculto, mas o pecado dele foi revelado perante toda a congregação. Josué 7, 19 e 20. Acã confessou seu pecado publicamente, recebendo o julgamento. Ok? Qual é o propósito dessa confissão, pastor Zé? Pública? É a restauração e a edificação da comunidade, e não a exposição da pessoa. Confissão privada, relacionada à oração pessoal e ao perdão divino. Qual é a base bíblica para como o irmão pecou, ele cometeu o pecado? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar. E já falamos do Salmo 32, verso 5. Agora vem a pergunta: até que ponto, pastor, alguém pode confessar pecados a homens? Prestem bem atenção. Eu já falei aqui desse texto que a Igreja Católica usa, mas nós, da Assembleia de Deus, não temos essa ideia. Nós não vemos isso como um sacramento da igreja. Nós sabemos que Deus escolheu homens. Veja bem Mateus 10, 33. Vamos lá. O Senhor Jesus escolheu homens para estarem à frente da sua obra na liderança da igreja. Como é que diz? Quem vos receber a mim, me recebe. Quem vos receber a mim, me recebe. Me recebe. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Isso. Preste bem atenção. Quando Jesus escolhe os discípulos, ele diz: eu estou enviando vocês agora são os meus representantes. Jesus deu o mesmo poder dele aos discípulos para representá-lo. Quem é que representa a obra de Deus na terra? Os homens escolhidos por Deus. Então, quando um membro peca, quando um membro comete algo errado, ele procura um homem de Deus, que sabe que é colocado por Deus. Ele apenas confessa. E esse homem de Deus, ele perdoa o pecado dele? Não. A confissão substitui o perdão? Não. Não, ele só está confessando, buscando a orientação de um representante de Deus. Esse pastor e esse sacerdote tem poder para perdoar pecado? Não. Não. Mateus 9,6 diz que só Jesus perdoa pecados.
Agora, nós podemos observar aqui claramente que essa confissão é na busca da cura em Deus, é na busca da restaurar. Aí o pastor ele tem que ter cuidado com a exposição desnecessária da pessoa. Não precisa. A Bíblia ensina que alguns pecados devem ser tratados entre Deus e o ofensor. E aí, ou o pecador. E aí o pastor ele entra como essa ligação, ok? Enquanto outros podem envolver a comunidade quando causou escândalo. Leia Mateus 18, 15 a 17. Estou falando isso porque é necessário e é bíblico. A comunidade causou escândalo. O irmão é casado, adulterou. Ele não pode pedir perdão sozinho lá. Ele pecou contra Deus, pecou contra a esposa e pecou contra a igreja. É membro do corpo de Cristo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Isso. Mas se não te ouvir, leva adiante contigo uma ou duas, para que pela boca das duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Vai. Até o 17, né? E se não se escutar, dize-o à igreja. Diz a igreja, a comunidade. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aí tem que ver a disciplina dele. Gálatas 6 primeiro. Veja bem, pastor, tem algum efeito a confissão ao pastor? Sim, confessar ao outro pode ser também ao pastor. E tem valor terapêutico. O pastor ele vai entrar aqui com o valor terapêutico da restauração. Não é para matar, é para levar a Deus. O pastor não perdoa pecado. Meu Deus do céu. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. E o que mais? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então pronto, os homens espirituais são colocados por Deus para ajudar os outros, encaminhá-los a Deus, levar as suas cargas, não é isso? Isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, não é que o pastor perdoe pecado. Quem é que vai dizer que o pastor perdoa pecado? Só um louco. E nós não temos a ideia da igreja católica, do sacerdote, que só ele tem o poder de perdoar pecado. Não. Nós sabemos que os homens de Deus são colocados à frente da igreja para levar esse assunto, ok? Então, nós sabemos que Deus coloca homens para estarem... porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo e os homens. Agora isso aqui é para a salvação. Para tratar da igreja, Deus colocou quem? Os pastores. E tem aí os textos. O Cornélio, ele poderia ir diretamente a Deus, mas ele teve que ouvir quem? Pedro. Então está aí na Bíblia, ok? Então, é assim que acontece. Confessar tem esse sentido aí. Por fim, verso 17, fecha aí. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pronto. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O que o texto quer mostrar para nós? Está aí na tela, o exemplo de Elias. A Bíblia está mostrando que a eficácia da oração não está na minha perfeição. A eficácia da oração não está no meu caráter. A eficácia da oração, tudo isso contribui, mas a eficácia da oração está no poder de Cristo Jesus. A eficácia da oração, queridos irmãos, isso aqui é muito exemplo, está na fé em Deus. Porque se ele fosse atender as nossas orações porque somos perfeitos, ele ia atender? Não. Nunca, jamais. Aí por isso que a Bíblia usa o exemplo de Elias, que ele era um homem sujeito às fraquezas como nós. Mas quando ele orou, o Senhor Deus deu vitória. Por que deu vitória? Porque ele orou segundo a vontade de Deus. Deus respondeu ele porque ele era perfeito? Não. Porque ele não tivesse nenhum defeito? Não. Mas porque ele procurava viver a vontade de Deus. Então, é aí que a Bíblia usa o exemplo de Elias. E aí vamos lá. Verso 19. Irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui Tiago está mostrando que o crente, aqueles que diz que o crente nunca se dizia quem é salvo, não, se dizia, aqui está uma prova de que ele se desviou. Mas qual é o propósito da comunidade? Qual é o propósito do apoio mútuo? É restaurar quem caiu. E aí se implica na vida eterna. Pode ler para os irmãos, vamos lá. Conselhos para uma vida autêntica, introdução. O que Tiago nos propõe.
Conselhos práticos, orientações sobre a fé, sabedoria, ética cristã, transformação do caráter. Isso. B. Uma fé dinâmica, vida de oração, confissão mútua. Ou seja, a fé dinâmica, ela envolve o quê? Vida de oração, E o que mais? confissão mútua. E o quê? É isso. Vamos lá. Letra C. Propósitos da oração. Confiança na soberania Isso. e cuidado de Deus, relacionamento com Deus. E, ó, qual é o propósito da oração? Confiar em Deus, nas suas promessas, se relacionar com Ele. Ele é o nosso Pai. Nós falamos isso aqui. Vamos lá. Letra D. Os dois lados práticos da oração, confissão e restauração. Então, a oração nossa, ela não deve ser só uma teoria. Ela não deve ser jogada palavras ao vento. Ela deve ser marcada pela confissão E pela restauração. Vamos lá. Ponto 1. A importância da oração. Letra A. Dependência de Deus, comunhão com Deus, direção de Deus, trabalho em nosso favor, vida centrada em Deus. Ai, gente, aí é o propósito da oração, não é isso? Isso. É coisa linda, vai. Letra B. Significado da palavra doente. Pode ser no sentido de fraco ou frágil, pode ser a doença física. E no figurado, fraco na fé. Romanos Pronto. 4,19, Ou seja, 14, 12. doente, ele está falando aí desse sentido. Pode ser físico, Na doente doença, pode ser enfermidade. espiritual, não é isso? E doente pode ser no sentido também espiritual, Romanos 14, primeiro, fraquinho, né? O irmão está fraquinho, é doentezinho na fé. Qualquer coisa dizia ele. Bora. Letra C. O poder da oração da fé. Confiar no poder de Deus, nas promessas de Deus, operação de milagres, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. O poder da oração da fé. Alinha a tua vontade. Quando eu tenho fé, se eu estou sofrendo, eu estou em aflição, eu vou orar a Deus. E eu alinho a minha vontade com a vontade De Deus. Pronto. Aí eu vou crer que Ele pode fazer milagre, hein? Tá dizendo? Sim. O que mais? Acredito nas promessas de Deus. Eu vou orar. Por que crente ora? Olha para cá, crente ora não é porque o pastor está mandando, não. Crente ora não é porque acredita que é um poder mágico, é porque ele sabe da Bíblia, que Deus tem promessas. Então quando eu oro, eu quero viver as promessas De Deus. Pronto, bora. Letra C. A responsabilidade dos oficiais da igreja. Visitar os enfermos, orar por eles, ungir com óleo. A unção com... Observação, a unção com ele. Pronto. Marcos 6,13. Aí nós já falamos desse trabalho pastoral, não é isso? Vamos lá. Ponto, literal 2 do ponto 1. A importância da oração coletiva, fortalecer a fé, promover a unidade entre os crentes, criar um ambiente de apoio mútuo e de intercessão, gerar responsabilidade compartilhada, senso de pertencimento, cooperação e unidade. Tá vendo? Aí é a oração mútua, né? Esse é o propósito. A gente não se reúne, não é para estar falando mal dos outros, não. Tem uns aí que faz oração, mas na igreja é um grupinho, vem a panelinha e aí depois é só fuxico. A oração mútua é para curar, não é para estar, ei, tu tá sabendo? Tu já tá sabendo? Tu já ouviu falar? Isso não é, Deus não tá nisso, não. Ponto 2. O poder da confissão. Gera cura e restauração, gera uma vida transparente e autêntica, liberta da culpa e do peso do pecado, expressa humildade e quebrantamento, alivia a carga espiritual, traz cura física e espiritual. Como é bom confessar, né? Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A cura, ela tira o peso do pecado. A confissão, né? A confissão tira o peso do pecado. O que ela faz mais aí? A confissão, gera uma vida de transparência. é porque é o seguinte, o irmão pecou, adulterou, não vamos te matar não, mas confessa, né? E aí perante a igreja todos sabem, não, ele pecou, mas confessou, está perdoado, uma vida de transparência, sem mentira. A pior coisa é um crente estar dentro da igreja e todo mundo dizer, irmão, aquele irmão não presta na fé, ele é só fazendo isso e não confessa. Então confessa. Tem cura, tem restauração, não é isso? O que mais? Liberta da culpa, do peso do pecado, expressa humildade e quebrantamento. Porque é o seguinte, Daniel, quando você vai confessar, você não tem espírito de orgulho, nem de prepotência, nem de se achar santão. Você está humilde, dependendo de quem? De Deus. Vamos lá. 2 tipos de confissão, a pública e a privada. Já explicando. A confissão deve ser feita a líderes romanos, pastores ou padres? Isso tem base bíblica? Explicamos já. O poder da oração eficaz depende da nossa fé, persistência e confiança em Deus. Isso. Não dependemos dos nossos méritos. Pronto. E por último, responsabilidade e restauração. A responsabilidade coletiva de cuidar dos outros demonstra amor, compromisso, sensibilidade, compaixão, apoio e encorajamento. Implica na vida eterna, salva uma alma, cumpre com o compromisso da grande comissão, busca o bem espiritual de todos os membros, reflete a unidade e a comunhão do corpo de Cristo. Esse último ponto que o Daniel leu é o que está no verso 19. Ou seja, ele está mostrando aqui que quando o pastor e a igreja se interessa
pelo membro que caiu, se desviou, ele está demonstrando carinho, não é isso, Daniel? Isso. O que ele está demonstrando mais aí? Compaixão, que mais? Apoio, encorajamento, sensibilidade, olha aí, compromisso. tá vendo? A ajuda implica na vida eterna, na salvação de uma alma. Implica porque a Bíblia diz salvará, não é isso? Ou seja, o trabalho, não é que o irmão salva, mas o trabalho que ele faz. Não, eu vou visitar o irmão fulano, ou o pastor, a irmã caiu, ou o irmão caiu, eu vou visitar, com amor, com carinho, vai restaurar. Ora, Daniel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta lição, por este trimestre onde o Senhor tem falado a nós através deste livro de Tiago. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que nós adquirimos, que venhamos colocar em prática, Senhor, e possamos estar vivendo na oração, na fé e na comunhão, Senhor, para juntos caminharmos para a vida eterna. Por favor, guarda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam. Amém. Hoje demorou.